Hoje é um dia de ação de graças. E sempre quando a gente fala de louvar a Deus, a gente encontra desafios no nosso louvor. Então, hoje o título da minha mensagem é esse, o desafio dentro do nosso louvor. Os desafios dentro do nosso louvor, da nossa adoração. E a gente sabe que a gente tem dias que é mais fácil louvar do que outros. Tem dias que é mais difícil louvar. Tem dias que é mais difícil a gente agradecer ao Senhor. Tem dias que é mais difícil a gente viver. Tem dias que é mais difícil a gente entender as coisas. Então, hoje a gente vai separar um tempo para isso. Vamos lá, vamos para a mensagem. Vamos abrir em Colossenses, capítulo 2, versículo 7. A gente vai ler alguns versículos aqui, mas esse é o primeiro. Colossenses, capítulo 2, versículo 7. Vamos ler aqui na nossa TV. Diz assim, ó: arraigados e edificados nele. Tem outra versão que fala enraizados. É uma versão que eu gosto mais, né? Enraizados e edificados nele, está falando em Deus, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Queridos, você veja que esse versículo ele finaliza, tem outra versão que fala também, dando ação de graças ao Senhor no final. E essa versão que nosso irmão ali, tio Pablão, puxou para a gente é se enchendo de gratidão, ou seja, transbordando de gratidão. Queridos, um dos grandes problemas é a gente achar que a gratidão e o louvor têm a ver com as circunstâncias, quando não tem. Primeira frase, eu sei que é chato pra caramba, mas vamos lá. Primeira frase que você vai repetir hoje, fala assim: a minha gratidão não pode estar ligada às minhas circunstâncias. Eu sei que uma coisa é automática com a outra, né? Quando a gente acontece uma coisa boa, a gente já diz graças a Deus, não é verdade? Quando a gente vê assim, a gente acordou, tá sol, graças a Deus tem sol. A gente já está acostumado, a gente já está no automático. Quando uma coisa boa acontece, a gente agradece a Deus de cara. Mas não é tão comum uma pessoa fazer isso quando uma coisa ruim acontece, não é verdade? Não é tão comum a gente acordar, tá chovendo, graças a Deus que está chovendo, né? Ou então a gente está lá, fura o pneu do carro, graças ao Senhor Jesus, esse pneu furou, né? Podia ter tido uma batida ali na frente, não teve, porque furou. A gente não tem tanta facilidade assim de dar graças a Deus quando as coisas ruins acontecem. Então a gente vive um desafio na nossa adoração, a gente vive um desafio no nosso nível de fé, que nos faz entender as coisas acima das circunstâncias e viver em cima das circunstâncias. Querido, viver acima das circunstâncias é um desafio muito grande. Quem concorda comigo, levanta a mão. Não precisa levantar muito alto, pode levantar só um pouquinho. Se você acredita que viver acima das circunstâncias é difícil, você está igual a todo mundo aqui. Mas esse versículo, pode deixar lá mais uma vez para a gente? Esse versículo aqui, ele está falando que quando nós estamos enraizados e edificados em Cristo, essa realidade pode ser verdadeira. Quando nós estamos em Cristo, isso pode ser verdadeiro, queridos. Então, o que é você estar enraizado? Eu tenho certeza que todo mundo aqui já tentou pegar um arbusto, alguma coisa e tirar no braço. Eu lembro quando eu era criança, às vezes eu fazia uns terrorismo, e às vezes a gente queria tirar no braço, às vezes não conseguia, a gente achava que ia conseguir, chegava seco na folhagem, quando puxava não aguentava, porque às vezes está tão enraizado, que você não vê aquela raiz, mas está tão enraizado que você não consegue tirar. Raiz, querido, fala daquilo que está debaixo da terra, está falando daquilo que a gente muitas vezes não consegue ver com o olho aparente, mas está lá. Você sabe que a tua vida com Deus, as pessoas não conseguem ver aparentemente, assim, claro que elas veem os frutos disso, né? Mas elas não conseguem ver tua vida com Deus aparente, assim, tua fé aparente, mas está lá. E sabe quando que você consegue ver numa pessoa quando essa fé está lá? Justamente quando as circunstâncias e quando as dificuldades se aproximam. Então, queridos, isso é verdade. Nós precisamos estar enraizados no Senhor. Porque se a gente não estiver enraizado, quando vir a bordoada, você vai cair. Quando vir a bordoada, você vai desistir. Quando vir a bordoada, você vai pensar em pegar outro caminho. Agora fala, enraizados e edificados. Queridos, quando você edifica algo, você está construindo. Quando você edifica algo, você não edifica com uma paulada só. É um processo constante. Você sabe que toda construção é um processo constante. A construção do seu caráter, a construção da sua fé, a construção da sua vida com Deus. É uma construção, é uma edificação que precisa ser caminhada dia após dia. É um caminho de fidelidade. Muitas coisas da nossa vida, queridos, a gente prova o fruto de algo que a gente tem plantado ao longo dos anos, ao longo do tempo. O nosso caráter é assim. Muitas vezes a gente vive de uma forma imediatista. A gente pensa, não, quero fazer hoje para colher amanhã. Mas a gente sabe que às vezes não é assim.
A gente sabe que às vezes você tem que construir, você tem que edificar algo para que você veja o fruto daquilo. Então esse versículo está falando, quando nós estamos enraizados e edificados em Jesus, essa realidade ela pode acontecer. Quando nós estamos firmados na fé, como a gente foi o quê? Ensinado, isso aqui o apóstolo Paulo está falando à igreja, nós transbordamos de gratidão. Queridos, louvor na nossa vida é um reflexo de quão perto nós estamos de Deus. Vou falar de novo essa frase. Louvor na nossa vida é um reflexo do quão perto nós estamos de Deus. Você pegando isso como verdade para você, você pode analisar muita coisa através dessa frase. Quando nos falta louvor, o que significa? Quando nos falta gratidão, o que significa? Significa que o nosso nível de revelação está baixo, porque a nossa distância de Deus está muito grande. Porque todo aquele que se aproxima de Deus, ele começa a entender as coisas, ele começa a ver as coisas, ele começa a poder colocar nos seus lábios muito louvor. Eu vou ler outro versículo aqui que está em Salmos, capítulo 107, versículo 1. Esse versículo ele é poderoso, a gente cantou sobre ele hoje, a respeito da bondade de Deus. 107, versículo 1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Vamos ler junto esse versículo, até ficar uma unição assim forte na igreja? Vamos lá, vamos tentar, vamos ver se a gente consegue de prima, senão a gente vai de segunda. Vamos lá, 3, 2, 1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Vamos tentar mais uma, que agora eu estou sentindo que vai ser assim, que nem torcida do Palmeiras, assim, sabe? Vamos lá, 3, 2, 1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. A gente podia continuar mais uma vez, mas vamos ficar aqui, né? Queridos, olha o que a Bíblia está dizendo. Deem graças ao Senhor, porque você tem dinheiro. Não. Deem graças ao Senhor, porque está tudo dando certo. Deem graças ao Senhor, porque você não tem problema na vida. Deem graças ao Senhor, porque aquilo que você queria está acontecendo. Dê graças ao Senhor, porque você não tem dúvida na tua vida e tudo que você está acontecendo na tua vida, você sabe responder o porquê que está acontecendo. Quer dizer, isso que a Bíblia está dizendo? Não, a Bíblia está dizendo assim, ó, dê graças ao Senhor. Por causa de duas coisas. Porque Deus é bom. E o seu amor dura para sempre. Queridos, uma das coisas que mais podem fortalecer, isso aqui que eu vou falar, vai ser tão estranho que talvez muitos de vocês não entendam. Mas o que sustenta toda a teologia bíblica é essa frase, Deus é bom. E é uma frase que está em caminhão, geladeira, está em porta de casa, a gente lê tanto que a gente para de visualizar o que isso significa. Ah, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Ah, o Lucas é bom, o Chelsea é bom, a Graça é boa, o Alex é bom, o Bruno é bom. A gente acha que tudo, a gente acha é bom. Queridos, mas vamos ser bem sinceros, às vezes no meio da nossa luta, mesmo sem a gente perceber, a gente questiona a bondade de Deus. Deixa eu tentar ajudar você a chegar onde eu estou querendo. Sempre quando a tua fé diminui, por causa de uma circunstância, sem você perceber o que você está questionando é a bondade de Deus. Sempre quando a gente se afasta do Senhor e a gente para de confiar na sua palavra, sem perceber o que a gente está fazendo, a gente está deixando de confiar porque a gente está duvidando da bondade de Deus. Tente pegar o teu pensamento e cavar mais fundo para você tentar encontrar esse lugar onde eu estou querendo te levar. Queridos, Deus é bom. Se você conseguir crer que Deus é bom, que Ele está cuidando de você, que independente dos teus fracassos, dos teus erros, Ele não desistiu de você, Ele ama você, Ele é bom. Toda a sua vida você vai começar a analisar e perceber e viver de forma diferente. Por quê? Porque se você confia na bondade de Deus, você consegue confiar no Senhor. Agora, por que muitos de nós temos dificuldade de confiar em Deus? Porque a gente tem dificuldade de acreditar na bondade de Deus. Não sei se você está entendendo onde é que eu estou querendo chegar, mas, por exemplo, pessoas que têm dificuldade de confiar em pessoas, por que ela tem dificuldade? Porque ela já foi machucada por pessoas. É simples assim. Quando nós temos dificuldade de confiar, essa falta de confiança, ela vem de um lugar muito simples. Muito dolorido, mas muito simples. Você já levou muito na vida. Você já levou muito chabu. Você já levou muito invertida. Você já foi muito machucado. E por causa disso, você tem dificuldade de confiar. Da mesma forma, queridos, quando nós temos dificuldade de acreditar na bondade das pessoas, é que a gente não quer confiar. Eu passei por umas experiências esse mês aí, querido, de ruindade de homem, que eu tô
eu tô calejado. Eu sei que está gravando ali, mas eu vou me humilhar mesmo assim para servir de testemunho para vocês. Eu estou calejado com esse mundo, estou pedindo para Deus me livrar de amargura. Queridos, 2 semanas atrás eu inventei de vender um relógio meu no Mercado Livre. Nunca tinha vendido no Mercado Livre. Relógio caro meu. E eu queria vender para poder fazer um dinheirinho, que eu ia fazer uma viagem para poder pagar a viagem. E eu botei o meu relógio lá para vender. E de repente, eu nunca tinha vendido, queridos, de repente eu recebi um e-mail. Vendeu. Mas o e-mail perfeito, gente. Perfeito e-mail, assim, ó, com o logo do Mercado Livre. Escrito no português perfeito. Dizia tudo o que tinha que fazer. E eu fiquei feliz. Eu pensei, vendi. Vendi, graças a Deus eu vendi. Deus é bom, Deus é maravilhoso, eu vendi. Queridos, resumindo a história. Comecei a trocar e-mail com aquela pessoa. De repente, no outro dia, enviei o relógio para a pessoa. E aí, nossa, a história é tão triste que eu não sei se eu continuo. E aí, queridos, a Gabi, minha namorada, no outro dia ela também vendeu o celular dela do mesmo jeito que aconteceu com o meu. E eu falei, não, acho que é isso mesmo, comigo também foi assim, eu pesquisei no Google, era assim mesmo. E aí ela também foi lá no final da tarde, colocou no correio o celular dela e enviou. Na madrugada daquele dia, nossa, a história é longa, eu vou tentar encurtar, porque um outro cara, lá dos Estados Unidos, tentou comprar uma guitarra que eu também tinha colocado no Mercado Livre para vender, só que o esquema dele foi profissional. Tio Elcio, profissional. Ele mandou site da transportadora que vinha pegar a guitarra. Ele mandou e-mails e dizia que ia pagar. Ele fez um suposto pagamento pelo PayPal. Gente, eu não vou contar tudo para vocês assim, porque é bastante detalhe. Mas ele fez um negócio assim que você não se acredita na perfeição do cara. Só que eu estava bem ligado, né? Eu não sou bobo também. No Mercado Livre eu caí ali porque eu fui burro mesmo. Mas nesse daí eu estava mais ligado, era um valor mais alto, eu estava mais ligado. Aí quando eu acordei de manhã, era 6 horas da manhã, acho que foi Deus que me acordou. Eu acordei, eu olhei meus e-mails, daí quando eu vi esse cara dizendo que tinha comprado minha guitarra e mandando e-mail de confirmação de pagamento, 4 e-mails um dia atrás do outro, um do PayPal, um da transportadora, um da empresa. Nossa, gente, tudo assim, perfeito, perfeito. Aí eu vi que era golpe, porque ele pedia para mim depositar um valor para depois liberar o dinheiro na minha conta. Aí eu comecei a rir, eu vi, isso é golpe, né? Eu já vi na hora, eu não sou bobo. Mas quando isso aconteceu, eu lembro que eu mandei uma mensagem para a Gabi. Ela acorda bem cedo, trabalha cedo, né? E eu mandei uma mensagem para ela, poxa, que coisa, né? Eu estava bem feliz que eu tinha vendido aquela guitarra. E de repente, Cris, me deu um estralo. E a Gabi falou assim, meu Deus, que medo. E o meu celular, será que não é rolo também? Aí eu falei, daí me deu um gelo, né? E eu falei assim, ó, vai ver o e-mail. Tipo assim, aperta no e-mail. Porque quando você recebe um e-mail de caloteiro, se você não abrir ele, vai parecer que é da empresa mesmo. Tipo, aparecer lá, PayPal, Mercado Livre. Mas se você apertar nele, de repente você vê que é um Gmail, cara. Você vê que é um Hotmail. Tipo, essas empresas não usam o Gmail, Hotmail. Elas têm servidor próprio. E de repente ela apertou lá, era um Gmail. Do celular dela, que ela tinha enviado. E aí eu pensei, o meu relógio. Eu abri, era um Gmail. E aí eu fiquei ruim, gente. Mas aí, como ela tinha postado no dia, bem no final da tarde, eu falei para ela assim, ó, corre no correio, vai que ainda está lá. Aí, resumindo a história, ela correu no correio, conseguiu ainda achar o celular dela. Ainda estava lá, ainda não tinha enviado pelo Sedex, ela conseguiu resgatar. Então, o celular dela não se perdeu, mas o meu relógio se perdeu. Vamos fazer um A? Gente, eu fiquei amargurado. Eu fiquei indignado, eu fiquei pensando, mas esse mundo é ruim. Esses homens, meu Deus, como é que pode ter gente no mundo que o trabalho do cara é enganar os outros, tio? O cara fica o dia inteiro na frente do computador mandando e-mail falso para as pessoas. Porque como é que eles fazem, gente? Fica ligado aí se um dia você for querer vender no Mercado Livre. Eles pegam gente iniciante, sabe? Porque quando você tá lá, dá de ver que o cara nunca vendeu, eles conseguem ver isso. Então eles pegam essas pessoas que nunca venderam, porque elas sabem que não tem experiência. E aí, gente, resumindo a história, perdi meu relógio. Mandei para a pessoa. Não, e o pior, depois ainda conversei com a pessoa no WhatsApp. E eu falava com a pessoa assim, como é que você tem coragem de fazer isso? E ela ficava ainda dizendo que não, tá tudo certo. Eu falei, como que você tem coragem de dizer que tá tudo certo? E eu tinha vontade de xingar, eu tinha vontade de falar um monte de coisa. E eu me segurava. Daí eu pensava, será que eu evangelizo essa pessoa agora? Aí eu dizia, não vou evangelizar. Eu ficava com uma luta dentro de mim, literalmente deitado na cama, assim, conversando com a pessoa. E daí ela começou a dizer, para de me encher o saco, eu vou te mandar de volta esse relógio. Deu que mandar de volta? Eu sei que você não vai mandar de volta coisa nenhuma.
Eu comecei a falar uns versículos para ela, eu falei, tudo que o homem planta, certamente se fará. Em vez de evangelizar, eu comecei a liberar juízo sobre essa pessoa. O Senhor que tem a misericórdia de mim, né? Mas, queridos, quando a gente se machuca com as pessoas, a gente vai ficando duro mesmo. Sabe, hoje, para mim, vender uma bala, aí eu acho que vou fazer contrato. Porque quando a gente vai vivendo a vida, a nossa dificuldade de acreditar na bondade das pessoas é o que nos incapacita de confiar nelas. Deixa as bombas acontecer aí, queridos. Estão celebrando, vamos crer que estão celebrando o Senhor Jesus, amém? Cada bomba você dá um glória a Deus aí. Então, queridos, quando coisa ruim acontece para a gente começa a duvidar da bondade das pessoas e, sem querer, você pode estar duvidando da bondade de Deus junto. Quem entendeu onde eu estou querendo chegar, levanta só um pouquinho. Eu estou abrindo um testemunho meu. Eu fiquei muito magoado, fiquei muito chateado. Já estou numa fase financeira que não está fácil. De repente, ainda acontece uma dessa. E aí eu fiquei muito chateado, eu fiquei muito rancoroso. Eu falava assim, mas essas pessoas são ruins mesmo. Gente é ruim, gente... Meu Deus, como gente é ruim. Sabe quando a gente começa com esse pensamento? Gente é ruim, gente, o ser humano é um bicho veio. Mas sabe, queridos, a gente não pode deixar isso acontecer com a gente. Agora, quando nós estamos firmados em Cristo e nós cremos na bondade de Deus... Gente, deixa eu te dizer uma coisa. Deus, Ele nunca vai fazer isso com você. Dá um sorriso aí onde você está. Deus não é caloteiro, amém? Deus, Ele não engana. Deus, quando Ele escreveu essa palavra aqui, queridos, Ele não teve que fazer Ctrl+C, Ctrl+V de outro lugar. Ele não teve que copiar, que nem os caras lá que me sacanearam. Ele não teve que pegar logo de um lugar, porque isso aqui é dele, isso aqui é a identidade dele, isso aqui é a palavra dele, isso aqui é quem Ele é, isso aqui é aquilo que Ele tem dentro dele, isso aqui é Jesus, isso aqui é verdadeiro, queridos. A Bíblia diz, eu sou o caminho, Jesus falou, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Queridos, Deus é verdadeiro, não há outro igual, não existe cópia, não existe nada como o nosso Jesus. E a gente pode confiar na bondade de Deus, porque Ele é bom. Ele não falha conosco, o amor dele não falha. Esse versículo aqui, joga de novo na tela para a gente, fazendo um favor. Esse versículo, queridos, ele está falando, louve ao Senhor, porque Ele é bom. Fale comigo, Jesus é bom. Queridos, eu não sei o que você está passando, Jesus é bom. Eu não sei o que você vai passar amanhã, Jesus é bom. Eu não sei o que você passou toda a sua vida, Ele é bom, Ele continua sendo bom. Ele ama você. Coisas ruins acontecem, mas isso não muda a bondade de Deus. Jesus, Ele é bom, confie no Senhor, coloque sua vida diante de Deus, independente de qualquer circunstância, abra sua boca para louvar o Senhor Jesus, porque Ele é bom. E o seu amor dura para sempre. Queridos, o amor de Deus não vai acabar hoje, não vai acabar amanhã, não vai acabar por causa dos teus erros, não vai acabar por causa daquilo que você fez de errado. O amor de Deus, Ele nunca vai te abandonar. Você pode hoje decidir se afastar dEle, Ele vai continuar amando você. O amor de Deus, Ele nunca acaba. Queridos, tem uma história que eu quero compartilhar com vocês, que eu tenho certeza que você já ouviu sobre ela, mas toca muito no meu coração. Lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 20, a gente vai ler só o versículo 20, mas eu vou contextualizar. Eu vou falar um pouco mais perto do microfone, tá? Para ajudar você com o barulho lá fora. Em 2 Samuel 12, capítulo 20, a gente vê que Davi, ele estava numa enrascada. Davi, ele tinha pecado. Você sabe que Davi, ele adulterou com Betseba, e ele, além de fazer isso, ele matou o esposo dela para poder ficar com ela. Foi uma coisa bem feia que Davi fez. Foi muito, muito feio isso que Davi fez. E ele teve um filho com essa mulher chamada Betseba, que depois de ele matar o esposo dela, ele tomou ela como esposa. E esse filho adoeceu. Veio uma doença sobre ele. E, queridos, a Bíblia diz que Davi, ele não fez sua barba, ele ficou em jejum durante dias, orando e pedindo por misericórdia a Deus para que aquele filho fosse curado. Você pode ler isso no capítulo 12 do livro de 2 Samuel, a gente não vai ler só por questão de tempo. Mas, queridos, esse versículo aqui demonstra uma atitude que, a princípio, parece suspeita e estranha, mas revela um coração e um caráter maravilhoso em Davi. Olha o que a gente vai ler aqui. Aqui acabaram de dizer para Davi que o filho dele tinha morrido. Porque, se você ler lá, se você ler na sua Bíblia, quando o filho de Davi morreu, os servos de Davi não tiveram coragem de contar para ele.
Porque Davi, ele não falava nada, ele estava numa situação emocional muito difícil. Então, quando os servos dele iam lá para falar qualquer coisa, ele não respondia. Eu acho que os servos de Davi nunca tinham ouvido Davi da forma que ele estava. Então, eles não tinham coragem de contar para Davi que o filho tinha morrido, porque eles tinham medo da reação que ele ia ter. Isso você pode ler na sua Bíblia. Eu só estou contando, mas eu te prometo que está lá. E aí, quando Davi ele percebeu que os servos estavam cochichando, eles estavam meio que estranho, ele mesmo perguntou, ele morreu, né? E aí os servos confirmaram, morreu. E aí Davi fez isso aqui que a gente vai ler, ó. Então Davi levantou-se do chão, porque ele estava no chão orando por muito tempo, dias. Lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Depois que isso aconteceu, depois que Davi fez isso aqui, foi até estranho, porque os servos de Davi começam a questionar. Poxa, você durante dias ficou jejuando, ficou ruim, e agora que o teu filho morreu, agora que é a hora de você chorar, agora que é a hora de você se quebrar, agora você levanta, toma um banho e vai louvar a Deus? E ainda pede para fazer uma picanha para você matar? Eles estavam assustados. E aí, isso aqui você vai ter que ler, tá, queridos? Que a gente não tem tempo. Mas Davi, ele diz assim, eu não posso fazer nada. O Senhor fez isso. O Senhor tomou. Eu dou graças ao nome do Senhor. Eu confio no Senhor. Eu não tenho nada para fazer. Eu não posso ressuscitar o meu filho. Isso trouxe grande admiração e grande susto em todo mundo que estava assistindo. Mas olha o que Davi fez. Pode colocar o versículo de novo. Davi, ele se levanta do chão, ele se lava. Cada uma dessas coisas tem um símbolo espiritual para a nossa vida que a gente não vai entrar a fundo. Mas se levantar do chão, querido, significa você sair do lugar onde você está. Porque muitas vezes, para você louvar a Deus, você vai ter que sair do lugar onde você está de tristeza. Sabe, queridos, eu sei que muitas vezes a tristeza é tristeza. É tristeza, parece que não é nem justo, porque é uma tristeza. Mas você precisa sair desse lugar. Não, quando você se levanta do chão, não significa que você está sendo injusto com a pessoa que sofreu, com a pessoa que morreu, ou com você mesmo que está passando por aquilo. Quando você se levanta do chão, você está tomando uma atitude de confiança no Senhor Jesus. Porque você está saindo de um lugar dizendo, Deus, eu vou sair desse lugar de tristeza, porque eu sei que existe um lugar para mim na tua presença. Davi, ele sai daquele lugar, e agora a gente está falando de um lugar da alma, a gente não está falando de um lugar físico, ele sai desse lugar, ele lava a si mesmo, que fala de você deixar com que a palavra de Deus lave você. A Bíblia diz que nós somos lavados pela palavra. Ele se perfumou e ele trocou de roupa. E depois ele entrou no santuário, que era o lugar de adorar a Deus, e ele começou a adorar o Senhor Jesus. Queridos, Davi, ele adorava nos momentos mais difíceis da vida dele. O Salmo 23, muitas pessoas dizem que foi escrito dentro de uma caverna, enquanto Davi fugia de Saul. Se você conhece um pouco da Bíblia, você sabe que Davi ele teve que fugir durante anos do rei Saul, porque o rei Saul ele foi muito rancoroso e teve muito ciúme de Davi. Então o rei Saul começou a perseguir Davi. E Davi ele passou por muito tempo de deserto, de dificuldade na vida dele. Era um tempo na vida de Davi que eu tenho certeza que era difícil para ele responder por que aquilo estava acontecendo. Davi era um homem que tinha promessa de ser rei de Israel. Já estava sobre ele a unção e a promessa, porque nesse tempo da vida dele, o profeta Samuel já havia ungido ele. Só que tinha um processo até ele chegar ao reinado, né? Mas Davi, queridos, ele estava lá, de repente fugindo num deserto, sem ter onde dormir, sem ter direito o que comer, e de repente tinha um exército de centenas de soldados de atrás dele, e de repente ele olha para a sua vida e ele não consegue encontrar um motivo para aquilo estar acontecendo. Mas ainda assim, esse homem que era tão perto de Deus, que o coração dele era tão perto de Deus, ainda numa caverna, ainda sem ter um motivo aparente para louvar, ele escreve talvez o capítulo mais famoso da Bíblia, que é o Salmo 23. Primeira vez que eu li o Salmo 23, eu pensei que tinha sido escrito por um homem velho que estava cheio de dinheiro, numa praia, com um coco na mão, tudo tranquilo, sem problema nenhum. Ele pega a caneta e começa a dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas quando a gente entende que esse salmo foi escrito por um homem que estava sendo perseguido, que estava correndo risco de morte todo dia, que não tinha direito o que comer,
que todas as promessas de Deus para a vida dele, aparentemente pelos olhos, parecia que estava pela água abaixo, tudo dando errado, tudo acontecendo errado. Esse homem pega, sei lá o que ele usou para escrever, com certeza não foi uma caneta Bic, mas ele pega o que ele usava lá e ele começa a dizer: Tu és o meu Senhor, o meu pastor. Ele olha para o lado, não vê picanha, ele olha para o outro, não vê pão. Nada me faltará. Ele olha para fora, seco. Tu me faz andar por passos verdejantes. Refrigera minha alma. Olha para o canteiro, acabou a água. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O teu cajado me consola. Ele começa a escrever. Por quê? Porque ele era um homem perto do Senhor. Queridos, a nossa adoração, a adoração verdadeira do nosso coração, ela nunca vai estar ligada às nossas circunstâncias. Eu sei que cada um aqui tem uma história diferente, né? Não vou pedir para você se manifestar agora, mas talvez se eu perguntasse assim, quem teve um ano do cão? Talvez muita gente aqui ia dizer: ó, Lucão, vou confessar aqui. Quem teve um ano difícil? Quem teve um ano que você queria esquecer? Talvez tenha gente aqui assim. Queridos, mas eu quero convidar você a um novo nível de adoração nessa noite. É a adoração que não tem nada a ver com as tuas circunstâncias, mas está completamente embasada na sua fé, nas suas raízes, na sua edificação na palavra de Deus, de dizer: Senhor, eu sei que a minha vida ela não está do jeito que eu gostaria que tivesse, mas uma coisa eu declaro: o Senhor é bom e eu confio em Ti. O Senhor é bom e eu confio em Ti. Confiar em Deus, querido, significa você olhar para as coisas da sua vida, olhar para os pontos que você não entende e ainda sobre eles declarar: Senhor, Tu és soberano, Tu és bom e eu não vou arredar o pé, eu não vou tirar os pés da rocha não, porque eu confio que o Senhor é bom. Tem outra história, queridos, e com essa eu vou finalizar a noite. Em Atos capítulo 16, versículo 16, conta a história de Paulo e Silas. Isso que eu vou contar para vocês está relatado no capítulo 16 do livro de Atos, do versículo 16 ao 23. Eu não vou ler mais uma vez por tempo, mas eu te garanto que está do jeito que eu vou falar. Talvez uma coisa ou outra adulterada, mas é só para deixar um pouco mais interessante a história, mas não é nada de coisa do demônio, pode ficar tranquilo. Então, queridos, Paulo e Silas, eles entram numa cidade e de repente uma mulher com espírito de adivinhação. Nem todo mundo que adivinha é de Deus. Tem muita gente que adivinha, mas não adivinha pelo Espírito Santo, adivinha por demônios. Então você deve cuidar, porque nem todo lugar onde você vê milagres acontecendo, onde você vê sinais acontecendo, e onde principalmente você vê profecia e gente revelando coisa acontecendo, não tô dizendo para você colocar tudo no mesmo saco, tem muita coisa de Deus por aí, mas tome cuidado porque muita gente faz isso para uma motivação errada. E como que eu sei, Lucas, que é de Deus ou não? É só você olhar para o fruto daquilo. Por que se você ler na Bíblia, em Atos capítulo 16, por que essa mulher ela adivinhava? Para ganhar dinheiro. Então, é claro isso. Ela ganhava muito dinheiro e as pessoas que administravam ela faziam muito dinheiro com ela. Eu vou parafrasear um pouco agora, tá? Eu sei que Paulo e Silas eles estavam andando lá e essa mulher estava gritando atrás deles, dizendo: esses são homens de Deus. Nem estava falando mentira, mas estava enchendo o saco. Esses são homens de Deus, homens que chegaram, não sei o quê. E Paulo e Silas estavam esquentando a cabeça com aquilo. E Paulo e Silas, eles estavam: mas que mulher mais chata, mas que mulher mais chata. Daqui a pouco sobe para a cabeça de Paulo, ele olha e expulsa o demônio da vida daquela mulher. Só que o problema, entre aspas, é que expulsando o demônio daquela mulher, o espírito de adivinhação que estava sobre ela bailou. E assim ela não conseguia mais adivinhar nada. Sem adivinhar nada, ela não conseguia mais ganhar dinheiro. Sem ganhar dinheiro, quem ficou louco e pé da vida foram os servos dessa mulher, foram os donos dessa mulher, no sentido de... Foram aqueles que administravam o negócio dessa mulher. Eles ficaram muito bravos. Ficaram bravos ao ponto de pegar Paulo e Silas e botar na cadeia. Eu estou encurtando agora a história, mas eles julgam Paulo e Silas de forma errada e botam Paulo e Silas na cadeia. Eles batem em Paulo e Silas, eles maltratam Paulo e Silas e eles jogam Paulo e Silas na cadeia. Queridos, Paulo e Silas, eles não tinham ido para essa cidade para tirar férias, eles não tinham ido para essa cidade para ficar de boa, não tinha um resort lá que eles podiam ficar tranquilos. Queridos, eles estavam naquela cidade para proclamar o reino de Deus. Eles estavam a serviço, eles estavam num chamado de Deus para a vida deles. E de repente isso acontece. Sabe, queridos, uma coisa que eu aprendi na minha vida, uma das coisas que tenta roubar de nós a gratidão e o louvor é quando a gente se sente injustiçado.
Sabia? Tem muita coisa na vida que faz a gente se sentir injustiçado. Às vezes a gente está vivendo e a gente se considera uma pessoa boa, a gente olha do nosso lado não estou dizendo literalmente, né? Mas uma pessoa perto da gente, que a gente sabe que faz um monte de coisa errada e a gente parece que a pessoa vive melhor que a gente fica amargurado, a gente não quer louvar a Deus, a gente não quer agradecer a Deus. Você faz tudo certinho, paga suas contas certinho, paga teu imposto certinho, você não rouba nada de ninguém, nem a caneta do colégio você rouba, e de repente você vê um cara que você sabe que engana todo mundo e passa de carrão, colocando poeira no teu carro. E você pensa, caramba, velho, nossa, que injustiça. Sabe, eu fico tentando pensar, eu tento entrar na cabeça de Paulo e Silas, gente. Paulo e Silas estavam na prisão, era noite, era úmido. Eu tenho um amigo que já foi nesse lugar onde eles foram presos. O pastor Luciano Subirá, uma vez eu vi ele contando que quando ele entrou lá, ele começou a chorar muito. Porque ele viu a situação que era aquele lugar. E de repente ele teve a revelação, nossa, nesse lugar esses homens começaram a adorar. E aí, queridos, eu entro na cabeça deles, né? Eu fico imaginando, Paulo e Silas dentro de uma cadeia, e eles podiam estar pensando assim, ô Senhor, cadê tu? Onde é que o Senhor estava? Eu vim nessa cidade para pregar o teu evangelho, eu vim aqui para fazer o bem, eu vim aqui para fazer algo para ti, e o Senhor me deixa eu ser preso? Não é assim que a gente pensa às vezes, gente? Vamos ser sinceros, eu sei que ninguém aqui teve na situação de Paulo e Silas até hoje, pelo menos não é do meu conhecimento, que ninguém aqui foi preso ainda pelo evangelho, mas você tenta, alguma vez na tua vida, você já não questionou Deus, onde é que Ele estava? Alguma vez na tua vida você já não perguntou para Deus, Deus, se tu é bom do jeito que estão dizendo que tu é, por que isso aconteceu? Por que isso é desse jeito? Por que aquilo é daquela forma? Por que tal coisa aconteceu? Por que o Senhor não impediu isso aqui de acontecer alguma vez na sua vida? Isso já aconteceu? Comigo já aconteceu várias, gente. Várias vezes, por mais que eu não contei para ninguém, várias vezes dentro de mim eu questionei a bondade de Deus, Senhor, onde é que o Senhor estava? E eu fico imaginando Paulo e Silas lá naquela cadeia, e aqui que eu quero falar de um princípio importante, nunca ande sozinho. Porque quando você anda sozinho, quando você cai, ninguém te levanta. Claro que Paulo é mais famoso do que Silas, então a gente gosta de bajular mais um homem. Isso aqui não está na Bíblia, mas eu gosto de pensar dessa forma. Eu imagino, queridos, que de repente chegou meia-noite, o apóstolo Paulo olhou para Silas e começou a rir. Falou assim, rapaz, que pepino que nós botemos aí. Ó. E Silas está brabo. Ele está dizendo assim, mas que, tá louco? Olha aí, Paulo, nós viemos aqui para pregar o evangelho, viemos aqui para fazer isso. Deus permite que a gente, olha aí, cara, você está sangrando aí teu dedo, você não viu? Tá louco, que sacanagem. De repente Paulo olha para Silas e diz assim, Silas, fica tranquilo, meu irmão. O nosso galardão lá em cima é muito maior do que você imagina. Você lembra de uma frase de Paulo? Ele diz assim, eu tenho por grande alegria eu passar por muitas tribulações. Olha o nível de revelação, de louvor, de fé que esse homem tinha. Olha, ele não falava isso de boca para fora, gente. Ele não estava falando isso para mentir para os outros. Quando Paulo escreveu isso, ele estava realmente dizendo que isso era verdade na vida dele. Ele ficava feliz, ele se sentiu o cara quando alguma coisa acontecia com ele porque ele estava pregando o evangelho. E de repente ele olha para Silas e diz assim, Silas, fica tranquilo, meu irmão, que cada paulada que tu levou aí, Deus tem um galardão para a tua vida, fica sossegado. E ele começa a dizer assim, vamos cantar. E Silas olha e diz assim, cantar? Você ficou louco? E Paulo olha e diz, vamos cantar, vamos adorar. E se você ler lá no versículo 20 e tantos, à meia-noite, queridos, meia-noite, hora de todo mundo estar dormindo, à meia-noite, Paulo e Silas começam a orar e a cantar hinos. A Bíblia diz hinos, não fala nem hinos, ou seja, eles cantaram mais de uma. Não sei se foi duas, não sei se foi três, mas foi no plural. Então foi mais de duas. Eles começaram a cantar. Eles começaram a cantar hinos, eles começaram a adorar o Senhor Jesus. E de repente um grande terremoto veio sobre aquela cadeia que abalou os fundamentos daquela cadeia, as portas da cadeia se abriram e não só Paulo e Silas, mas todos que estavam presos foram libertos. E a história continua, tem um pouco mais de contexto, tem um encontro lá com o carcereiro, eles impedem ele de se matar. Isso aí a gente não vai entrar porque não entra na nossa mensagem. Mas, queridos, existe algo que precisa estar dentro da nossa louvor, que é o sacrifício de louvor. Paulo e Silas, eles não tinham motivo para agradecer. Eles estavam no meio da dor, eles estavam no meio da injustiça, eles estavam no meio de dificuldade, eles estavam no meio de dúvida, eles estavam no meio de circunstância adversa.
Queridos, eu tenho certeza que nenhum dos caras que prenderam eles falaram, amanhã vocês já vão estar fora daqui, pode ficar tranquilo. Não, eles jogaram eles lá dentro para morrer lá dentro. Eles não tinham perspectiva pelo homem dada de que eles sairiam daquela. Mas ainda assim eles cantaram a Deus e louvaram ao Senhor. Essa mensagem que desafia o meu coração. Porque enquanto eu falo, eu sei o quão difícil para mim é fazer isso. Enquanto eu falo, eu sei o quão difícil é para mim, muitas vezes, louvar a Deus no meio da minha confusão. Mas sabe, queridos, nós precisamos nos lançar nesse nível maior de fé. Nós precisamos nos lançar nesse nível maior de revelação, de declarar com nossa boca, no meio da turbulência, Senhor, Tu és bom. No meio da dificuldade, no meio da dor, no dia que teu coração está doendo, no dia que você só está com vontade de chorar, queridos, nós devemos fechar os nossos olhos e começar a dizer, Senhor, Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom. Você está com vontade de xingar o mundo, mas dentro de você fecha os teus olhos, você olha para dentro do teu coração e você começa a declarar a maior verdade que a gente pode declarar, uma das maiores verdades que a gente pode declarar na vida. Deus, Tu és bom. O Senhor nunca deixou de ser bom. Não é isso que está acontecendo comigo, que está mudando a Tua bondade. Eu confio em Ti. Eu confio na Tua soberania sobre a minha vida. Amém, queridos? Paulo e Silas, eles viram, tem um versículo que eu gosto nessa história, que diz assim, e de repente, é logo depois que eles começaram a cantar, a Bíblia diz isso aí, de repente, eu gosto de pensar nisso, que quando nós ouvimos a voz de Deus e quando a gente consegue louvar a Deus, as coisas vão acontecer de repente. Queridos, eu acredito, isso é uma opinião pessoal minha, eu acredito que poucas coisas, elas manifestam mais, elas movimentam mais o favor de Deus em tua direção do que você louvar a Ele no meio da dor. Sinceramente, eu acredito que poucas coisas movem mais o poder de Deus em tua direção do que você literalmente decidir adorar o Senhor no meio da tua dor mais profunda, no meio do teu dia mais escuro, no meio da tua situação mais complicada. Quando nós decidimos louvar a Deus, Deus ele pode agir de forma poderosa na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé, queridos, onde a gente está aí.